trabalho Ctrl+C, Ctrl+V. Onde é que está o problema da autoria no mundo digital? Do modo com que eu vejo, ele tem dois lances. Primeiro, a necessidade que a gente tem de identificar de fato qual é o problema. É a simples cópia que chega à sua mão. Do outro lado, saber então de quem é a responsabilidade por essa situação. E o outro lado da questão, ele é um pouco maior, que é entender a perspectiva do docente. Claro que estarei trabalhando com a ideia de que é um trabalho de um discente que chegou às mãos de um docente. Então, estou querendo entender isso dentro do campo da educação e, principalmente, a necessidade de encontrarmos alternativas. Por que encontrarmos alternativas? Porque isso já é uma prática. Então, vamos tentar entender onde é que está esse problema. A primeira questão é que ele é um problema múltiplo, né? Ele tem as suas diversas apresentações. Tem citações sem autoria. Né? Ele vai lá, cascavilha e traz para nós alguma coisa que, peraí, eu já li isso em algum lugar. Uma outra forma, né, são sites para encomenda de trabalhos. E existe uma nova que a meninada, eu já ouço esse nome, é a famosa bugada, né? O que é a famosa bugada? Vai lá, bota no Google e tal. Existe uma outra que está começando a aparecer, que são as wikis. Então você entra nas wikis, né, acho que conhecidas, né? Você vai sequenciando a coisa e de repente a autoria vai desaparecendo no meio do caminho. E aí no final você acaba sem saber quem é que foi, quem é que não foi que fez isso. E ela, em vez de ser tomada como uma ferramenta de produção colaborativa, coletiva, ela acabou gerando a possibilidade de uma, entre aspas, autoria individual. Alguém vai lá, extrai e apresenta como resultado final. Conclusão dessa primeira parte: a geração copy-cola já tomou forma e ocupa espaço nas nossas práticas pedagógicas. Bom, onde é que está o contexto desse problema? A primeira questão que eu coloco, nós estamos na cibercultura já como uma realidade. Tá? Acho que tem vários autores já discutindo isso, sem entrar nas pequenas ou nas talvez grandes diferenças de conceituação. Mas a cibercultura é o resultante do ciberespaço. E o ciberespaço é o resultante desta imensa potencialização que as redes tecnológicas de base microeletrônica proporcionaram. Então você tem hoje um espaço, desculpe a brincadeira, real, que está aí, e ele existe. Então a cibercultura já é um fato. E ela é, no meu modo de entender, tem que ser tomada como tal, como cultura. Portanto, produtora de práticas e de significados. Como um dado a mais disso, ótimo, você está trabalhando com o campo tecnológico. Tá? Estas tecnologias, diferente de todas as outras, elas promovem, sim, modificações substanciais nas nossas práticas e, como consequência, nos nossos modos de significação. A outra consequência é que nós estamos vivendo outros tempos e outros espaços. A questão é, aquilo que tradicionalmente entendemos como espaço e tradicionalmente entendemos como tempo, não pode mais ser colocado como elemento da realidade. Outros são os tempos, outros são os espaços. E por fim, outras são as relações sociais. Né? Claro que aqui você já não vê que a minha discussão vai apontar que a relação professor-aluno, ela também é modificada no contexto da cibercultura. Entre tantas e tantas características que a gente possa tomar na educação, eu chamei para essa discussão uma delas que eu acho fundamental e que pouco a gente se dá conta, que é a educação como produtora da identidade. A educação também é tomada como produtora da identidade individual. Ela é tomada como fator de ascensão social. Né? Estude para ser alguém na vida, não é à toa. Isso ainda é dito, apesar de não ser tão verdade, mas ainda é dito pelas famílias. Estude para ser alguém na vida. Ela vai dar-lhe uma identidade numa sociedade de classes. Mesmo que hoje já se saiba claramente que ela não é este fator de ascensão social, mas no mínimo ela é um fator de não descenso social. A cibercultura, ela trabalha com o elemento, vamos chamar assim, de construção das identidades, sem esta lógica da localização ou da exclusividade, quase superando a geografização que as nossas identidades sofrem. No sul do país, como é que você se identifica como sendo alguém? Eu sou fulano da família tal. O nome da família é o nome geográfico.
do local. Aqui no Nordeste, eu já estou há vários anos aqui, aprendi que há uma mudança. Não se diz da geografização da família, mas se diz da família enquanto pai e mãe. Então há uma geografização da identidade a partir da pertença da família. O que acontece na civicultura é que esse processo começa a se esfacelar. Como consequência, você tem que a identidade ela é de fato, na civicultura, composta de elementos por vezes até contraditórios, são diversos e por vezes contraditórios, né? E a outra questão é que então hoje elas são de fato múltiplas, né? Não mais admitindo um núcleo fixo, imutável. Bom, vamos então agora tentar fechar nossa conversa olhando de novo para a questão da educação. De um lado, é superar a ideia de que a educação ela é instituinte da identidade para passar a ser dinamizadora da identidade. E do outro lado, a educação tomando a autoria como caminho e não mais ponto de chegada. Tá? Primeira questão. A geração Coca-Cola, ela mantém velhas práticas com novos dinamismos. Qual é a diferença do trabalho Ctrl+C, Ctrl+V que o aluno te entregou ou daquele trabalho que nós fazíamos utilizando a Barça ou o Tesouro da Juventude? Então essa geração Coca-Cola, ela traz velhas práticas com novos dinamismos, tá? Portanto, sem a mudança do paradigma, não vai mudar o significado. É preciso então identificar qual foi a proposta pedagógica que permitiu que algum aluno chegasse para você e desse um trabalho Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acho que a gente precisa encontrar alternativas. Então, mesmo sem querer ser pragmático, que eu acho que isso não cabe a nós, mas eu me arrisco a apresentar algumas alternativas para isso. A primeira delas que eu apresento é o seguinte: vamos solicitar ao aluno que ele explicite o processo de construção do conhecimento dele. Como é que se dá isso? O outro, vamos promover o confronto com outras produções. E a minha proposta final para a nossa discussão é, então, vamos propor uma nova escolarização. Eu mantenho o termo escolarização sem querer fechar em uma escola tradicional. E proponho 2 pontos. Um deles é a autoria como resultado da aprendizagem colaborativa. Ou a gente muda o paradigma da produção, ou não vai ter como fazer. E a segunda que eu apresento é que a autoria coletiva, bem entendida, não é igual à autoria conjunta, necessariamente conjunta, ela deve ser um fator de construção da identidade. Já que nós vivemos num contexto da civicultura, onde as identidades não são mais tomadas pela minha fronteira, pela minha geografia. Então eu tenho que trabalhar autorias coletivas, que podem ou não ser feitas conjuntamente. Essa é uma outra questão metodológica que a gente tem a trabalhar, tá bom? Obrigado, gente.